boa tarde, todas as pessoas presentes, nos assistindo. Em nome do RELEP, a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, e do Observare, Observatório Multidisciplinar de Religiões e Religiosidades, que é um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Sergipe, vinculado ao Programa de Ciências da Religião, de pós-graduação. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Observare e ao RELEP, especialmente nas pessoas da professora Marina Correia e Péricles Andrade, que são os organizadores desse debate, que tem como título geral Observare e RELEP em Debate. Então, hoje nós temos aqui mais uma série que faz parte dessa programação que vem acontecendo ao longo das semanas de 2020. Então, hoje, a temática que nós vamos trabalhar com as nossas professoras convidadas é pentecostalismos e gênero. Então, eu quero agradecer também às convidadas, a professora doutora Maria José Rosado Nunes, por aceitar esse convite. Boa tarde. E a professora Sandra Duarte, que também aceitou o convite de estar aqui conosco nesse debate para conversarmos sobre essas temáticas tão caras aos estudos da religião em áreas interdisciplinares. Eu sou doutoranda em Sociologia pela UFES, meu nome é Daniela Sender, e o meu mestrado foi na Faculdade ZES, em Teologia. Então, eu estou muito feliz por estar participando com vocês dessa tarde, estou ansiosa para ouvir as reflexões que vocês vão nos trazer, e para a gente poder, então, depois das falas de cada uma de vocês, abrir para um debate mais amplo com as pessoas que estão nos ouvindo diretamente dessa sala virtual, né, que é esse novo formato que estamos experimentando aí também na academia. Então, vamos nos organizar da seguinte maneira: cada uma de vocês vai ter 20 minutos para trazer uma contribuição e uma reflexão em torno do tema, e depois, então, a gente passa para um momento de perguntas que vão ser coletadas no âmbito do YouTube, até onde eu entendi, onde as pessoas estão tendo acesso aí à nossa transmissão. Então, a gente vai começar com a professora Sandra Duarte. Mais uma vez, bem-vinda e muito obrigada pela sua presença. E a Sandra Duarte, então, ela possui graduação em Serviço Social pela Faculdade Paulista de Serviço Social, mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, doutorado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e pós-doutorado em História Cultural pela Unicamp. Ela é atualmente professora titular da Universidade Metodista de São Paulo, coordenadora do Grupo de Estudos de Gênero e Religião, Mandrágora, editora da Mandrágora, Revista de Estudos de Religião, de Gênero e Religião, e editora da revista Estudos de Religião. No seu vasto currículo, né, ela tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia da Religião, atuando principalmente nos seguintes temas: religião, gênero e política. Então, diante desse currículo da professora Sandra, podemos esperar aí uma explanação muito interessante em torno do tema mais abrangente, pentecostalismos e gênero. Então, passo a palavra para a professora Sandra. Muito obrigada, professora Daniela, muito bom te ver. Professora Zeca, companheira desde sempre, foi minha orientadora, né? Quero agradecer muito especialmente à professora Marina pelo convite e por toda a dedicação que a professora Marina tem tido aí
também a RELEP, ao professor Péricles, ao professor Davi, né, Meschiati, ao professor Luiz Américo, enfim, também ao professor Breno, que está salvando a gente aqui também na parte, principalmente no suporte técnico. Muito obrigada a todos e todas. Então, eu inicio a nossa conversa aqui a partir de algo que me ocorreu vendo a divulgação de um evento com a Silvia Federici, e eu fiquei com a pergunta que intitulava a live dela. A pergunta era: em que corpos pensamos quando falamos em feminismo? Né? E essa pergunta me levou a pensar no nosso tema aqui da RELEP. A gente poderia perguntar: em que corpos pensamos quando falamos em pentecostalismos? Né? Me parece que esse é o ponto de partida da nossa conversa. Mas para a gente falar sobre isso, talvez seja importante a gente entender, pensar um pouco de maneira mais ampla os estudos de gênero no âmbito dos estudos de religião. Né? A problematização feminista, ela tem impactado a ciência e tem provocado importantes mudanças na produção do conhecimento científico. A produção feminista obriga ao alargamento das fronteiras do mundo das ciências, critica o modo dominante de produção do conhecimento, questiona paradigmas científicos androcêntricos, reivindica novas abordagens e novas metodologias. E esse não é um exercício solitário da abordagem feminista. Os estudos de gênero se juntam a outras correntes que se situam no movimento teórico amplo de crítica ao modelo dominante de fazer ciência. A denúncia do caráter sexista da ciência faz os estudos feministas uma área de conhecimento que eu diria que incomoda, né? Uma área de conhecimento incômoda na academia, que ainda reluta em afirmar a validade desse campo de saber. Uma vez que ela reluta até mesmo em aceitar a presença das mulheres no espaço acadêmico. Tais relutâncias vão se agravar ainda mais se a gente se reporta ao campo específico dos estudos de religião, que é o nosso lugar aqui, não é? A gente tem aqui pesquisadoras e pesquisadores na RELEP, no Observare, que têm se debruçado sobre os estudos de religião, particularmente também os estudos sobre pentecostalismos, não é? Que caracteriza aí a RELEP, e a gente percebe claramente que a gente ainda está trabalhando na marginalidade, não é? A resistência aos estudos de gênero no âmbito dos estudos de religião é a mesma que se encontra em outras áreas de pesquisa, uma vez que os paradigmas científicos baseados em uma noção generificada do saber influenciam a escolha das fontes, a escolha dos interlocutores, do quadro teórico e mesmo daquilo que se pesquisa. O processo de produção do saber envolve relações de poder que se traduzem no estabelecimento de uma normatividade que tem raça, etnia, classe, idade, sexo e assim por diante. A crítica ao sexismo e à pretensão universalista da ciência também está presente nos estudos de religião no Brasil. A negação da autoridade epistêmica das mulheres e a marginalidade de temas de pesquisa voltados para gênero, sexualidades e afins ainda predomina no masculino universo dos estudos de religião. Tanto é verdade que a gente vê claramente como as nossas abordagens na academia carecem de perceber gênero como algo transversal a esse universo que a gente pesquisa. Os estudos de religião no Brasil têm incorporado lentamente o debate de gênero, né? Especialmente porque religião e gênero, ou religião e feminismo, pareceriam incompatíveis à primeira vista. Já na década de 80, algumas estudiosas feministas, estou falando aqui do Brasil, não é? Elas já se ressentiam da escassa produção nacional nessa área. Inclusive a própria Zeca, que está aqui com a gente, não é? Nessa época ela já percebia o problema quando ela fez o seu doutorado, né? Data desse período também o início da produção teológica feminista no Brasil, que se gesta em meio à militância de mulheres nas SEBs. A crítica feminista às categorias universais e universalizantes inclui a crítica às categorias dominantes
utilizadas pelos estudos de religião e tem explicitado a particularidade dessas categorias, seu caráter sexista, ideológico, racista, consequentemente excludente. A religião exerce uma importante função de produção e reprodução de sistemas simbólicos que têm influência direta sobre as relações sociais de sexo. As representações sociais acerca de homens, mulheres, portanto, não podem ser entendidas sem lançarmos olhar sobre ela e sobre as suas implicações na construção desses sujeitos. Como sistema de sentido, a religião tem sido analisada em sua capacidade de controle dos corpos. É nos corpos que se constroem os sentidos de gênero que afetam todas as dimensões da vida em sociedade. Por isso, o emprego da categoria de gênero nos estudos de religião tem possibilitado a análise da influência religiosa sobre as relações de sexo, gerando possibilidades de pesquisa que variam da pergunta pela desigualdade entre a participação feminina e masculina na hierarquia do poder das organizações religiosas, e essa abordagem tem predominado muito nos estudos sobre pentecostalismos ainda, né? Essa tem sido uma das abordagens mais predominantes aí nos estudos sobre os pentecostalismos, até a pergunta pelos câmbios ou continuidades do discurso religioso acerca dos papéis sociais de sexo no contexto de redefinição das identidades de gênero, da chamada crise da masculinidade. A problematização que os estudiosos e estudiosas de gênero lançam sobre o objeto religião traduz a complexidade desse tipo de abordagem. Então, aqui, eu acho importante isso, eu escrevi sobre isso em um texto específico, né, mas eu quis trazer isso destacando um pouquinho alguns elementos que a gente verifica, algumas questões, algumas perguntas que se colocam, que são colocadas pelas pesquisas que a gente tem desenvolvido, que as pessoas no Brasil, os diversos estudiosas e estudiosos no Brasil têm desenvolvido sobre isso. Se observarmos a produção acadêmica no âmbito dos estudos de religião, a gente constata que as pesquisas que têm se dedicado à discussão do fenômeno religioso na perspectiva de gênero têm se voltado particularmente para a análise das instituições religiosas, buscando a compreensão das relações de poder que se tecem intrainstitucionalmente. Dessa forma, a problematização que deriva desse tipo de abordagem se debruça basicamente sobre as relações dos sujeitos com a religião estruturada em sua forma institucional. Por exemplo, considerando-se a religião majoritária no Brasil, o cristianismo, em todas as suas ramificações, as perguntas mais frequentes nos estudos de gênero têm sido se o público de fiéis que engrossa as fileiras das instituições religiosas é majoritariamente feminino, como explicar que às mulheres ainda seja vetada a participação como ministras ordenadas na Igreja Católica e em um sem número de igrejas evangélicas, em especial pentecostais? Uma outra pergunta que aparece: por que no caso de ordenação feminina cabem às mulheres as igrejas menos expressivas em termos de poder político e econômico? Ou então, que sentidos de gênero concorrem para fazê-las menores ou menos importantes do que os homens no processo de racionalização da atividade religiosa? Que representação de homem prevalece nesse contexto? Quais são os enfrentamentos das mulheres para alçarem-se à liderança religiosa? Em que medida o cruzamento de gênero com outras categorias, como classe, raça, etnia, idade, orientação sexual, explicita os critérios de inclusão e de exclusão de mulheres e homens nos lugares de poder das instituições religiosas? A hierarquia sexual pode ser evidenciada nos distintos lugares ocupados por homens e mulheres nas religiões, bem como nas representações religiosas sobre cada um dos sexos, onde, geralmente, o maior prestígio é dos homens. As análises de gênero têm evidenciado que a distribuição do poder religioso é desigual e se baseia em uma concepção objetivada, portanto, naturalizada, das diferenças sexuais, que no âmbito religioso são sacralizadas. Assim, as representações de gênero encontram no campo religioso um lugar importante de naturalização das diferenças. Mas esse, digamos, é um bloco de perguntas que eu diria talvez sejam as perguntas mais predominantes nas pesquisas correntes sobre
gênero, religião, sobre participação das mulheres, aí um recorte específico, né, em relação às mulheres nesse universo. Mas outras perguntas podem ser lembradas ainda, considerando-se a dinâmica interna das instituições religiosas. Então, perguntas a gente verifica nas pesquisas que têm sido realizadas. Em que medida a crescente ruptura com a noção de sexo para a procriação é reelaborada pelos grupos religiosos a partir das novas demandas da sua membresia? Como a inserção das mulheres no mercado de trabalho redesenha as suas relações com as instituições religiosas? Por que se evidencia certa retração de instituições protestantes, pentecostais, em relação às conquistas femininas contemporâneas? Como as tradições religiosas reagem às transformações da sociedade contemporânea? E poderíamos ampliar isso, não é? Em que medida essas tradições rompem com representações que solidificam a desigualdade social dos sexos? Como os pentecostalismos dialogam com a noção cultural de feminilidade e de masculinidade? Qual a importância da adesão religiosa no processo de reelaboração das identidades de gênero? E aqui a gente poderia lançar muitas outras perguntas em relação a essa questão dos aspectos intrainstitucionais. Apesar da forte ênfase na análise dos aspectos intrainstitucionais da religião, as pesquisas de gênero não têm se restringido a essa abordagem. O entrecruzamento de gênero e religião levanta inúmeras possibilidades de análise. Problematiza-se não apenas a religião em sua forma institucional, mas os seus alcances para além dessas fronteiras. Os estudos de gênero explicitam o lugar produtor e conservador de uma cultura patriarcal ocupada pelas religiões em sua expressão institucionalizada. Porém, ao mesmo tempo, demonstram que esse processo não é nada linear, sendo que a dinâmica social confronta as instituições religiosas sintetizadas em seus dogmas e doutrinas, e a prática cotidiana dos sujeitos religiosos nem sempre tão fiéis às prerrogativas religiosas. Daí a importância de pesquisas que objetivam analisar as relações dos sujeitos religiosos e das instituições religiosas com outras instituições sociais, como a escola, a família, o mundo do trabalho, os movimentos sociais, o mundo da política, etc. Pergunta-se em que medida, algumas perguntas aqui, né, que são colocadas, em que medida a socialização religiosa acompanha, perpetua ou provoca ruptura com as representações de gênero aprendidas em outros ambientes para além do religioso. Qual a influência da religião no aprendizado do feminino e do masculino? Isto é, em que medida a socialização religiosa influencia na constituição das identidades de gênero? Quais as influências das representações religiosas sobre homens e mulheres e seu viver cotidiano? Essas perguntas nos remetem à necessidade de compreender a força ou fragilidade da religião enquanto sistema de sentido que orienta os sujeitos em sociedade. As mulheres religiosas, não raras vezes, contrariam doutrinas caras a diversos sistemas simbólicos, indicando certa infidelidade dos sujeitos para com as prerrogativas religiosas. Isso se dá, por exemplo, no campo da sexualidade, em que o poder regulador da religião é confrontado com o exercício de uma sexualidade menos submissa à moral sexual religiosa. Mas essa, aspas aí, infidelidade do fiel, se dá também em outros níveis. O aumento das denúncias de violência doméstica e do número de divórcios solicitados por mulheres indica uma intolerância crescente para com o que acontece dentro da casa, contribuindo para modificar, mesmo que parcialmente, o discurso religioso acerca da indissolubilidade do casamento. No que se refere à ressignificação da noção de família, caberia a pergunta: quanto de religião está no processo de produção da concepção contemporânea de família? As pesquisas têm demonstrado uma importante ressignificação social da noção de família, que tem experimentado composições diversas que fogem ao modelo de família nuclear patriarcal, tradicionalmente transmitido pelas instituições religiosas dominantes na sociedade brasileira. Porém, ao mesmo tempo, esse modelo é reafirmado no contexto das instituições religiosas e também da sociedade em geral, revelando as ambiguidades do discurso e das práticas dos sujeitos religiosos e das instituições tradicionais produtoras de sentido.
Eu vou seguir um pouco mais à frente, porque eu sei que o meu tempo está se esgotando. E quanto tempo eu tenho, Daniela? Por gentileza, peço desculpas aí, mas eu não cronometrei. Não te ouço. Desculpa, meu microfone estava desligado. Vitor está fazendo esse controle. Vamos ver se ele nos dá aqui alguma... Eu vou pegar a resposta com ele, mas você pode continuar tranquilamente. As pesquisas... 8 minutos, desculpa, ele acabou de responder. Perfeito, 8 minutos, ótimo, 8, 10 minutos. As pesquisas têm buscado analisar em que medida os sistemas simbólicos religiosos possuem um papel ativo na cúmplice relação entre violência material e violência simbólica. Afinal de contas, o discurso religioso misógino é apenas um dos termos que compõem a equação da violência. A forma como os homens são representados é o outro termo dessa equação. A afirmação sociocultural da masculinidade passa pelo exercício do poder dos homens sobre as mulheres, bem como sobre os filhos e filhas. E os estudos de gênero perguntam pelo lugar da religião na produção e reprodução dessa representação social da masculinidade e da feminilidade. Eu não posso me alongar nisso aqui, mas junto com a Cláudia Poletti Oshiro, que fez o mestrado no nosso programa de Ciência da Religião, eu participei de grupos focais, né, de rodas de conversa com ela e com mulheres que experimentaram, mulheres evangélicas que passaram por situações de violência doméstica, e a gente viu claramente o acionamento dos discursos religiosos aí, que afirmam um lugar específico das mulheres, não é, no relacionamento, e que termina perpetuando alguns relacionamentos de violência. E a Cláudia também acessou homens autores de violência que acionam também esses discursos religiosos. E o interessante a dizer aqui que das mulheres que participaram da roda de conversa, a grande maioria eram mulheres que se afirmavam pentecostais, e os homens também. A autonomia dos sujeitos em relação às instituições religiosas também tem gerado uma série de questionamentos de gênero. A vivência da fé sem a necessária intermediação institucional tem demandado a atenção das estudiosas de gênero sobre a extensão dos tentáculos das representações religiosas na vida cotidiana dos sujeitos. Enfim, poderia me estender aqui falando de outros aspectos, como, por exemplo, né, a pergunta sobre em que medida o ethos religioso é reproduzido por sujeitos que, mesmo admitindo-se religiosos, não possuem vínculo formal com nenhuma instituição religiosa. Então, a gente começa a ir além da experiência religiosa marcada pela instituição. Trata-se de uma pergunta fundamental, pois em um contexto em que o número dos sem religião tem crescido significativamente, gerando uma religiosidade desinstitucionalizada, menos sujeita ao controle dos especialistas do sagrado, supõe-se que a cosmovisão e a regulação religiosas tenham menor influência sobre a maneira como os sujeitos se reconhecem e se relacionam em sociedade. Daí derivam outros questionamentos, como a autonomia religiosa dos sujeitos relativiza o poder regulador da religião sobre o seu cotidiano? Uma pergunta, não é? Como isso se verifica na relação social dos sexos? Em que medida o descompromisso religioso relativiza o controle religioso dos corpos? Esses questionamentos inquirem sobre o raio de alcance da religião como sistema de sentido que extrapola a sua forma institucional e, ao mesmo tempo, perguntam pela eficiência da força significante de um sistema que já não pode contar só com a instituição religiosa para garantir o processo de transmissão da tradição. Também o debate sobre a presença pública da religião não pode se isentar à discussão de gênero. Por exemplo, não raras vezes, a moral sexual cristã se impõe sobre o tratamento que parlamentares, juízes, policiais e médicos conferem a questões relacionadas às mulheres e aos seus direitos. Além disso, e também aos direitos da população LGBT. Além disso, a sistemática exclusão das mulheres da esfera pública
parte dos arranjos políticos que se tecem na relação religião-Estado. A invenção e reinvenção religiosa dos significados de gênero, o campo religioso entendido como campo de negociação de sentidos, de gênero, demanda uma abordagem cuidadosa da socialização religiosa segundo o sexo, suas influências sobre a compreensão que as instituições religiosas e não religiosas possuem acerca das representações de gênero e a autocompreensão de gênero dos sujeitos religiosos. Enfim, os estudos de gênero, os estudos feministas, lançam luzes aos estudos de religião que se veem inquiridos em sua forma tradicional de produzir conhecimento. Conforme a Ivone Gebar afirma, o feminismo levanta suspeitas quanto às aquisições tranquilas da tradição patriarcal. Palavras dela. Ele questiona a objetividade da ciência, seu caráter aparentemente assexual, para reafirmar que o conhecimento humano é situado em nossa realidade social, cultural e sexual. E eu acho que aqui a gente precisa pensar, então, que desafios se colocam para a gente que quer pensar pensar gênero e pentecostalismos, não é? Como é que a gente pode vislumbrar aqui algumas possibilidades? A gente tem pouco tempo, mas eu vou destacar 3 pontos e vou me deter em um especificamente, que é algo no que eu tenho trabalhado mais recentemente, né? Então, eu destaco o quê? Para nós, principalmente, quando a Marina me convidou para falar, eu falei, olha, eu não tenho uma pesquisa sobre pentecostalismos, mas essas questões que eu estou colocando são questões que nos ajudam a pensar os estudos sobre pentecostalismos, né? E um pouco além da percepção dos pentecostalismos apenas a partir de perguntas que tratam do lugar das mulheres dentro das instituições, dentro das igrejas, né? Então, indo um pouquinho para além da igreja. Mas 3 pontos aqui que eu destacaria como desafios para os estudos sobre pentecostalismos. Eu acho que uma das coisas importantes é que os estudos sobre pentecostalismos passem a levar mais a sério a transversalidade de gênero na sua abordagem, né? Então, portanto, eu não estou falando apenas quando a gente faz perguntas sobre o lugar das mulheres no contexto das igrejas, mas muito mais do que isso, né? Quando a gente fala sobre teologia pentecostal, né, onde é que estão aí as questões que a percepção de gênero evoca, não é? Quando a gente fala de política, né, pentecostalismos e política, ou quando a gente desenvolve pesquisas sobre religião, pentecostalismos na periferia, né, e eu tenho lido muitos trabalhos que conseguem desenvolver toda uma discussão sobre pentecostalismos na periferia sem discutir gênero, né? Só que o gênero atravessa esse debate, ele não pode ser deixado de lado nessa discussão. Então, eu acho que é importante levar a sério a transversalidade de gênero na abordagem, nos estudos sobre pentecostalismos no Brasil. Eu sei que aqui na RELEP a gente tem pessoas trabalhando com isso, não é? Eu destaco, além da própria discussão que a Marina tem buscado fazer, também os trabalhos do Gedeon, da Valéria Vilhena, e outras pessoas aqui da RELEP, e que ainda não participam da RELEP, mas eu tenho certeza que virão a participar, né, que estão, que podem trabalhar esse desafio de forma bastante forte. E para além dessas pessoas, outros pesquisadores aí que podem olhar com mais carinho para essa transversalidade de gênero na abordagem sobre pentecostalismos. Porque a complexidade dos pentecostalismos implica pensar interseccionalmente. Não dá para não pensar interseccionalmente. Um outro elemento que eu coloco, que eu acho que é importante, é que não dá mais para a gente tratar das chamadas igrejas evangélicas inclusivas, que são majoritariamente pentecostais,
como se elas fossem algo à parte desse universo. Eu ainda sinto falta, nas nossas abordagens sobre os pentecostalismos, de um olhar para esse universo, para discutir isso com um pouco mais de profundidade, não é? Não seria o caso de entender essas igrejas e as pessoas que se afirmam LGBTs pentecostais como expressão de uma desobediência que reclama ser ouvida, né? LGBTs pentecostais teologam a partir dos seus corpos, suas entranhas, e encontram um Deus estranho às narrativas dominantes, não é? E eu acho que a gente ainda não tem olhado com cuidado para essa questão, acho que é ainda um desafio para nós que estudamos religião e gênero, olhar para esse universo que ainda é marginal, dentro de um universo marginal, que são os estudos de gênero e pentecostalismos. E um terceiro ponto, que eu acredito, e eu encerro com ele, um terceiro ponto que eu acredito ser fundamental, é que eu acho que ainda nos estudos sobre pentecostalismos, nós carecemos de pesquisas que nos ajudem a entender as construções teológicas, teologais, que emergem da vida cotidiana das mulheres pentecostais. Direcionar o nosso olhar para a desobediência de cada dia como possibilidade criativa. Na desobediência e na contestação, as mulheres pentecostais vão construindo um saber sobre um Deus que entende por que as mulheres tecem estratégias para se esquivar de fazer sexo com o marido, mesmo que elas ouçam, que devem fazer, porque elas não contam tudo, mesmo que elas são sempre pressionadas a contar, porque elas abortam, mesmo quando elas ouvem, e elas enfim, bom, mesmo quando elas ouvem que não devem abortar, porque elas não rompem com seus filhos LGBTs, mesmo que elas ouçam que seus filhos e filhas não podem ter que essa sexualidade dos seus filhos e filhas não é compatível com aquilo que Deus diz, e assim por diante. Diferentes experiências e racionalidades produzem diferentes saberes e questionam saberes pretensamente universais, demonstrando que outras narrativas são possíveis, e essas mulheres estão construindo outras narrativas. E eu acho que ainda é um desafio a gente olhar com muito mais atenção para isso, né? Nós ainda somos muito marcadas e marcados por uma ideia de que o fazer teológico ele está restrito à academia, a um corpo de profissionais do sagrado, legitimado por um título para produzir teologia, mas no cotidiano, é aquilo que a Ivone Gebara chama de epistemologia da vida ordinária, é no cotidiano que se produz um saber, que está aí, A noção de epistemologia da vida ordinária, ela se refere a esse conhecimento teológico que brota da experiência cotidiana e que se deixa refazer a cada nova situação, negando a fixidez árida de uma teologia patriarcal. Trata-se de conhecer a partir da vida, fazer brotar saber do chão, aparentemente infértil, de um cotidiano nem sempre fácil de ser levado. Mulheres sábias que na resistência cotidiana, no desenvolvimento de estratégias para fazer frente à dominação de gênero, à colonização dos seus corpos, vão tecendo o caminho do despertamento da consciência, vão colocando em xeque explicações naturalizantes, desconstroem as aparentemente sólidas estruturas que lhes apresentaram como normais e como sagradas. Processo lento, desgastante, dolorido, cheio de altos e baixos, mas pleno de vida, porque tecido a partir da vida ordinária. Penso que é aí que se coloca para a gente,
para os estudos sobre pentecostalismos em perspectivas de gênero esse desafio. As mulheres se afirmam pentecostais mesmo não cabendo dentro da igreja, mesmo não se conformando à esperada obediência à autoridade religiosa. Aliás, desobedecer é um movimento fundamental na vida dessas mulheres. Só assim elas podem desaprender para aprender, e assim tecer novas e desobedientes narrativas. Obrigada. Muito obrigada, professora Sandra, pela excelente explanação, né, repleta de informações e questões norteadoras, né, para a gente se inspirar e para continuarmos, né, o debate de uma forma aprofundada e criativa. Acho que você trouxe aí para a gente muitas questões interessantes e eu gosto muito de partir, muitas vezes, de perguntas e não de verdades absolutas. Então, é muito bacana refletir a partir da tua fala e nos inspirarmos com todas as perguntas que tu nos trazes, né? E especialmente percebendo que nunca é uma via única. A questão dos cruzamentos é essencial para a gente que estuda religião. Então, as palavras interseccionalidade e transversalidade acho que são muito basilares e inspiradoras a partir do que tu colocastes. E outra questão muito bacana também é pensar, né, que o discurso marginal, na verdade, talvez seja marginal para nós, pesquisadoras, mas ele é parte, né, ele é real dentro dessas comunidades. E acho que a outra palavra que me chamou bastante atenção é desobediência. Essa desobediência também é a realidade de vários grupos pentecostais, de várias mulheres pentecostais, e não algo que está como um simples adendo ou pequeno detalhe, mas parte da realidade. Então, acho que a gente vai ter aí ótimas oportunidades para continuar debatendo a partir da tua fala. Agora, eu gostaria de convidar a professora Maria José Rosado Nunes para fazer a sua fala. Então, ela é socióloga, doutora pela Escola de Estudos Superiores em Ciências Sociais de Paris, é mestra em Ciências Sociais pela PUC São Paulo e pela Universidade Católica de Lovaina, na Bélgica, é professora na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pesquisadora nível 1 do CNPq, membra dos conselhos do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da USP e da Revista de Estudos Feministas, entre vários outros. Ela também é autora de artigos e capítulos de livros em obras nacionais e internacionais, e os seus campos de interesse incluem o cruzamento das questões feministas e de gênero com a religião, discussões sobre o lugar e o papel das religiões em sociedades modernas e democráticas, permanências e transformações do catolicismo, e ela fundou a ONG Católicas pelo Direito de Decidir. Muito obrigada, Maria José, pela sua presença, e a palavra é sua. Eu estava com o microfone aqui sem som mudo para ouvir melhor, para o som ficar melhor. Então, bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar e parabenizar o RELEP, a organização desse nosso encontro de hoje, porque, bom, eu acho que o que eu vou trazer em seguida vai mostrar o quanto é importante que o RELEP se abra a essa discussão de feminismo e gênero. Quero agradecer também, muito especialmente a Marina Correia, que, enfim, que a gente se encontrou na PUC de São Paulo, quando ela fez seus estudos de pós-graduação lá, e sou muito grata a ela por esse convite, que me permite também, bom, conhecer a Daniela, mas me permite reencontrar a Sandra. Né? A gente tem um longo caminho aí juntas, e para uma professora não há nada melhor
do que ver a sua aluna superá-la, né? Dizem que essa é a grande professora, a grande mestra é aquela que é superada pelas alunas, não é pelos alunos também, o meu feminino inclui sempre os homens também. E então é muito bom sempre ouvir a Sandra e ver o caminho que ela faz, né? Que ela continua fazendo aí nessa trilha que ela escolheu e da qual eu fiz parte no início, né? Bem, isso dito, eu queria fazer primeiro uma observação sobre o dia de hoje. Hoje é um dia histórico, histórico para o mundo e histórico para o nosso país. Há muita gente aqui, nós somos agora muitos aqui nessa live, e naturalmente que haverá posicionamentos políticos muito distintos entre nós. Mas eu acredito que o bom senso pode nos unir para nós nos congratularmos com o fato de que este sujeito, que durante 4 anos presidiu os Estados Unidos, um dos países, se não um dos países que geopoliticamente é o mais importante, não só para nós no Ocidente, mas de fato no mundo, não é, que tem o lugar que tem na geopolítica e que foi governado por este sujeito, que o bom senso, independentemente de qualquer posicionamento político, nos faz congratular pelo fato de que ele agora sai da Casa Branca. Este é realmente um dia histórico. Ele já havia anunciado a continuidade do seu mandato e, pelo que tudo indica até agora, na verdade, ele será substituído. E eu acho que este é um dia, é um fato político a se comemorar. Bem, isso dito, na verdade, quer dizer, eu vou falar sobre alguma coisa que é resultado de uma pesquisa, que não é a pesquisa que eu desenvolvo atualmente no grupo de pesquisa da PUC São Paulo, que eu coordeno na PUC São Paulo, que é o GREPO, Gênero, Religião e Política. No GREPO, atualmente, nós fazemos um estudo, uma pesquisa sobre conservadorismos religiosos, especificamente focado no catolicismo. E, no final, eu quero voltar a esse tema muito rapidamente, só numa palavra. Mas eu escolhi falar hoje alguma coisa que, de alguma maneira, alguma coisa que eu já tenho falado em outros espaços, então eu vou repetir, na verdade, o resultado de uma pesquisa realizada há anos atrás pelo GREPO, mas que eu acho que é provocadora para as faculdades, para as pós-graduações em ciência da religião. Eu já apresentei esse resultado de pesquisa lá na PUC mesmo, né, onde eu trabalho, na UMESP também, onde a Sandra é professora, mas eu pensei trazer também aqui para vocês essa reflexão. Ela não diz respeito ao pentecostalismo ou aos pentecostalismos em si mesmos. Eu acho que a Sandra já trouxe muitas propostas, muitas provocações no sentido daquilo que é necessário que ainda se pesquise nesse campo de gênero e religião, e especificamente também como é que os estudos e as pesquisas sobre pentecostalismos, elas devem se deixar interrogar pelos estudos feministas. E eu acho que isso é fundamental. E por isso, me parece que cabe aqui neste espaço hoje, trazer essa reflexão nascida de uma pesquisa realizada há algum tempo, mas que eu penso que continua atual,
né? E especialmente por aquilo que foi o início da fala da professora Sandra sobre como toda essa área de ciência da religião, de estudos de religião, ela é impermeável aos estudos de gênero e ao feminismo. E aí é nessa rota que eu vou colocar a minha fala. Então, eu vou trazer para vocês algumas considerações a respeito da resistência dos estudos de religião às concepções feministas, mas, por outro lado, também lembrar a resistência dos estudos feministas à incorporação da religião. É surpreendente como, sendo a religião esse espaço, como a professora Sandra falou ao final, tão importante para a vida das mulheres, tão significativo no horizonte, na concepção, nas concepções, valores, naquilo que orienta a vida das mulheres, como é possível que o feminismo não se debruce sobre religião? Não é? Eu costumo dizer que é um pouco como Marx falava, que a crítica da religião já havia sido feita e que, portanto, não havia que se ocupar dela. Eu digo que um pouco o feminismo, de alguma maneira, no limite, considera que as religiões, pelo menos uma parte, né, do feminismo, considera que as religiões são absolutamente negativas para as mulheres e que, portanto, não há que se ocupar disso, há que liberar as mulheres da religião. De certa forma é verdadeiro, não é? Mas apenas de certa forma, porque, de fato, para as mulheres, para uma grande parte, eu diria para a maioria das mulheres, as religiões ocupam um lugar muito importante nas suas vidas e, portanto, não há como deixar fazer, quer dizer, trabalhar, pesquisar no campo do feminismo e do gênero sem perceber o lugar que ocupa a religião na vida dessas mulheres. E o lugar que ocupa na conformação das relações sociais de sexo, e, portanto, no gênero. Quer dizer, é fundamental para a compreensão de gênero entender o lugar que a religião tem na conformação, né, daquilo que são as relações sociais de sexo, aquilo que é o gênero. Não é? E, contemporaneamente, especialmente no caso do Brasil, a gente pode reconhecer isso de uma maneira a olho nu. Quer dizer, não é preciso ser pesquisadora para perceber o quanto as religiões moldam as possibilidades de relações, das relações que se estabelecem entre mulheres e homens na sociedade brasileira. Mas, enfim, eu não vou adentrar sobre isso. Então, o que eu quero falar é sobre essa resistência mútua, né, dos estudos de religião ao feminismo e do feminismo aos estudos de religião. E eu vou trazer, então, uma aproximação que é resultado, é um dos achados dessa pesquisa realizada há alguns anos, e que é uma aproximação surpreendente entre os campos dos estudos de religião e o campo dos estudos feministas. E surpreendente porque a nossa primeira suposição é de que esses dois campos, não há nada aproximaria esses dois campos, tanto pelo seu conteúdo teórico, mas também pela prática política do feminismo e pela prática política religiosa, não é? Mas, então, o que aproxima, na verdade, esses dois campos, e foi isso que nós constatamos, não é o conteúdo teórico desses dois campos, mas é a situação semelhante que os dois enfrentam no campo acadêmico. E vou me explicar.
Então, nós poderíamos falar, lembrando Max Weber, de uma afinidade não eletiva entre esses dois campos, uma vez que essa afinidade ela não é uma escolha desses campos, mas ela se dá exatamente como resultado de constrangimentos externos a esses dois campos. O que há, então, de comum entre estudos de gênero, estudos feministas e estudos de religião é que esses dois campos ainda se esforçam, e eu estou falando do caso do Brasil, para sair da condição de desconhecidos da grande teoria ou da situação de outsiders na academia. E é a partir dessa constatação que se pode interpretar, então, as dificuldades de encontros produtivos intelectualmente, academicamente, em termos de pesquisa, entre esses dois campos. Apesar dos impactos do feminismo sobre as religiões, seja pelas mudanças provocadas nas práticas religiosas das mulheres, seja pela influência sobre a elaboração de um novo discurso, a teologia feminista, e a professora Sandra já trouxe muita coisa sobre isso, não é como as mulheres elaboram esse saber teológico hoje, o desenvolvimento de uma análise feminista das religiões, que tome em conta as diferentes formas pelas quais as relações sociais de sexo ou gênero moldam as práticas, as representações, os discursos da religião, os discursos religiosos, essa absorção é, no mínimo, muito lenta, muito dificilmente absorvida. E, por outro lado, os estudos de religião não absorvem as proposições de gênero de maneira significativa e sistemática. Como entender, então, esse afastamento do campo feminista e do campo dos estudos de religião? Como entender esse afastamento entre esses dois campos? Há uma professora francesa, Florence Rochefort, que trabalhou sobre essas convergências e divergências entre os campos, mas nós fomos por um caminho distinto do dela. Curiosamente, ao menos na trajetória acadêmica e da sua institucionalização, há mais aproximações entre esses dois campos do que nós poderíamos imaginar, do que poderia pensar a nossa van filosofia, como se costuma dizer, não é? Então, eu vou trazer aqui algumas aproximações, então, entre ciência da religião e feminismo e gênero, e essas aproximações se expressam como dúvidas que perseguem insistentemente os estudos de religião e os estudos de gênero, e, de certa forma, os desqualificam na academia. Quer dizer, o que há de comum entre esses dois campos? 8 minutos? Socorro. Bom, vou tentar ser muito rápida. O que aproxima esses dois campos é exatamente a dificuldade de reconhecimento na academia. Então, são 3 pontos que eu queria trazer, vou trazê-los assim muito sucintamente. Então, a primeira questão é uma suspeita que paira sobre os dois campos de que interesses religiosos ou interesses militantes contaminam os resultados da pesquisa e ameaçam, então, o prestígio acadêmico das duas áreas. Quer dizer, os estudos de gênero eles são contaminados pela ação política do feminismo e os estudos de religião pelos interesses religiosos dos pesquisadores e pesquisadoras de religião. Bom, eu vou passar rapidamente. A segunda dúvida que paira sobre os dois campos é de que o exercício paralelo de atividade acadêmica e prática religiosa, ou de atividade acadêmica e militância,
compromete o potencial de integração da área de estudos, na medida em que cria guetos ou igrejinhas. Então, os estudos feministas ficam fechados no campo do feminismo e os estudos de religião fechados naqueles, dentro também num certo gueto de quem se interessa por religião ou é militante, ou é integrante de alguma religião. A terceira dúvida expressa-se, na verdade, em uma certeza, a de que o uso, e também sobre uma suspeita, né? A de que o uso de recursos provenientes de instituições não acadêmicas, no caso dos estudos de religião, de igrejas, no caso dos estudos feministas, de outras organizações externas ao campo acadêmico, ameaça a credibilidade das pesquisas realizadas. Quer dizer, os estudos de religião no Brasil, eles se iniciaram em universidades confessionais, na Universidade Católica de São Paulo, na Metodista de São Paulo, no Mackenzie e por aí. Então, não estou nomeando todas, mas em universidades confessionais. E o feminismo, sabe-se, teve aportes e continua tendo na sua ação política aportes que são externos ao campo acadêmico e que também oferecem suporte para as pesquisas de gênero e de feminismo. Então, há uma suspeita de que esse apoio que é externo ao campo acadêmico direcionasse as pesquisas e as contaminasse também. Bom, vou terminando com duas questões. Uma é que o que é interessante para a gente notar é que, embora esses dois campos compartilhem 3 áreas de vulnerabilidade, ao invés dessa partilha promover certa sintonia e aproximação, ao contrário, essas vulnerabilidades compartilhadas parecem provocar maior afastamento entre estudos de gênero e religião. De fato, somar precariedades poderia, à primeira vista, com razão, potencializar esses campos que poderiam se aproximar, o que não parece acontecer, né? Bem, eu queria concluir chamando a atenção para o seguinte: o GREPO hoje desenvolve uma pesquisa sobre conservadorismo que nós, teoricamente, assumimos não tratar como fundamentalismo e tratar, no plural, como conservadorismos religiosos. Para o que eu queria chamar a atenção? O foco da pesquisa do GREPO é o catolicismo, mas quer dizer, há uma tendência, quando se trabalha sobre conservadorismo, a ter um foco sobre sobre o campo evangélico, como se o conservadorismo religioso contemporâneo, expresso de forma muito radical naquilo que se chama comumente de fundamentalismo, ele estaria presente de uma maneira diferente e radicalmente diferente, muito mais fortemente, no pentecostalismo. E o que a gente tem trabalhado, e que o Ricardo Toniol, pesquisador da Unicamp, trouxe num artigo recente, publicado recentemente, é que se tem afastado e, de alguma maneira, omitido a trabalhar sobre aquilo que é a manutenção desses campos, né, e desses setores do conservadorismo católico. No centro desse conservadorismo, qual é o foco central desse conservadorismo religioso atual? É a questão de gênero. É a questão de gênero expressa naquilo que eles trabalham no sintagma, como chama o Junqueira,
ideologia de gênero. Então, quando nós fazemos hoje estudos de religião, nós não podemos nos furtar a entender o que está acontecendo no campo religioso, como é que esses conservadorismos se expressam hoje e como é que esse conservadorismo, como é que estudar isso nos conduz muito diretamente a trabalhar as questões de gênero e do feminismo. Então, como a professora Sandra trouxe várias possibilidades de pesquisa necessárias no nosso campo, eu termino também com essa provocação no sentido de como hoje é necessário esse foco sobre os conservadorismos religiosos, sobre como hoje a religião se expressa dessa forma de uma maneira muito forte e como não há como fugir aos estudos de gênero e do feminismo quando se trabalha esse conservadorismo religioso contemporâneo. Então, eu termino por aqui, dentro do tempo aí que o Vitor Breno está provocando aí para terminar. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Zeca, pela ótima apresentação e pelas provocações que tu nos trazes. Eu acho que são questões que não vou dizer aterrorizam, porque é um termo um pouco forte, mas são questões que diariamente estão na pauta para quem estuda religião, né? Seja nas ciências da religião, às vezes quando a gente também trabalha com teologia, aí você pode ver mais claramente os confrontos, né, entre militância, entre pessoas de fé, né, entre o sujeito êmico que está envolvido na pesquisa e entre os pesquisadores. Então, são certamente perguntas e constatações bem importantes para a gente refletir. E achei muito interessante também tu falares sobre o silêncio, né? Nós não podemos também negar que existe um certo silêncio do feminismo diante das questões que envolvem a temática da religião, ou, se não, silêncio, uma certa negação desta realidade e até em algumas frentes, uma luta para que as mulheres sejam libertadas deste mal. Então, acho que, como eu falei anteriormente, as perguntas, nesses casos, são mais importantes do que as verdades prontas, porque não é fácil constatar essas realidades e nem todo mundo e nós mesmas provavelmente não temos respostas prontas. Então, vamos partir dessas perguntas para continuar pensando e estudando religião e gênero e, obviamente, esses campos se retroalimentam de uma maneira inegável e irreversível, que, né, se a gente quiser ou não, há um imbricamento dessas temáticas, e quem estuda religião, inegavelmente, vai ter que lidar com isso, e quem estuda gênero também, né, então é muito importante as suas colocações para que a gente nunca esqueça disso, né, a gente que está estudando religião e gênero, mas também quem só estuda religião ou gênero, né. Então, mais uma vez, agradeço imensamente às professoras pelas ótimas explanações, e vamos partir, então, para algumas perguntas que o Vitor coletou a partir da transmissão e da interação com as pessoas, os espectadores e as espectadoras. Então, nós temos na tela uma pergunta para a professora Sandra. A polarização de pequenas igrejas neopentecostais, muitas delas dirigidas por pessoas sem nenhum tipo de formação acadêmica, teológica, pode ser considerada como uma das principais causas da continuidade e proliferação da falta de compreensão dos conceitos de gênero? Então, Sandra, eu peço que você tente ser o mais sucinta possível para a gente poder abarcar mais questões, embora eu entenda que as perguntas, né, poderiam nos render dias de fala.
Sim, sim, eu vou ser rapidinha. Não, Ronaldo, na verdade, se a gente fosse pensar dessa forma, a gente diria, nossa, então aquelas instituições que têm, que se arrogam, né, que arrogam ter grande, sólida formação teológica, a questão seria diferente. E não é isso que a gente verifica, né? Se você parar para dar uma olhadinha na grade de disciplinas das nossas faculdades de teologia, sejam elas católicas, evangélicas, dos mais diferentes grupos, etc., você vai ver que você não tem disciplinas, na grande maioria, você não tem disciplinas voltadas para isso. Então, apenas para falar, ó, na formação teológica, quando você pega a bibliografia, né, mesmo que você não tenha disciplinas, mas quando você olha a bibliografia que a gente acessa quando faz teologia, muita gente aqui vem da teologia, sabe disso. Quer dizer, a bibliografia, ela é uma bibliografia que praticamente ignora a produção teológica feminista, por exemplo, né? É uma bibliografia que não considera a produção teológica feminista como produção teológica, né? Como teologia, né? Ou ignora essa produção. Então, não tem a ver com ter uma formação, uma inserção formal na educação teológica sobre gênero. Isso tem a ver com uma série de outros elementos, né, que estão dados aí. A gente está numa sociedade marcadamente patriarcal, uma sociedade que ignora as mulheres como sujeitos epistêmicos, e isso também está presente na forma como se concebe a teologia. Eu me lembro uma vez com a Mary Hunt, eu vou rapidinho, tá, Daniela? A Mary Hunt, uma teóloga feminista dos Estados Unidos, dando um curso no Chile, a gente estava num lugar que era uma instituição confessional e tinha um quadro enorme, e esse quadro representava, então, teólogos. Era um quadro com vários homens debruçados sobre muitos livros, com muitos livros atrás, e eu me lembro muito bem de algo que ela disse, isso faz muitos anos, né, foi década de 90, e ela disse assim, olha, essa forma de produzir teologia é uma forma que nos ignora, não é? As mulheres, talvez, as mulheres não estejam tão presentes na produção teológica formal dessa maneira, né? Porque a gente produz teologia a partir da vida, né? Então, você pode não encontrar mulheres nas bibliotecas das instituições teológicas, mas certamente você vai encontrar mulher produzindo teologia nas ruas. Certo, muito obrigada. Então, a segunda pergunta, ela apareceu antes na tela, mas agora eu vou ler, então. Se o problema nas igrejas pentecostais é a falta de formação teológica, acadêmica, por que esse problema existe também na igreja católica e protestantes tradicionais? Então, Daniela, eu acho que o Gedeon, meu amigo, ele estava reagindo à pergunta do Ronaldo. Eu acho que não é uma pergunta para mim, mas eu não tenho certeza, Gedeon, mesmo porque eu não disse isso, né? Então, eu não acho que é uma pergunta para mim. Certo. Mas eu gostaria de falar alguma coisa. Sim, sim. Então, por que ela também é uma questão na Igreja Católica e no protestantismo tradicional, histórico? Bom, isso é o Gedeon nos provocando, né, Sandra? Nosso amigo querido. E por quê? Porque, na verdade, o que está em questão é a questão do poder, quer dizer, é uma questão de poder. Né? Quem detém o poder na religião são os homens, né? Eu estava pensando aqui, se a gente pergunta, se você pede espontaneamente numa assembleia, me dê nomes de personalidades religiosas do meio da religião, ou de teólogo, de gente que produz teologia, não virá um nome de mulher, vão ser só os homens. Então, é uma questão de poder, quer dizer, homens, mesmo que eles não tenham a formação adequada, eles podem tornar-se chefes nas igrejas,
né? As mulheres, não. As mulheres, não. No caso do catolicismo, então, é como eu digo, o catolicismo, a Igreja Católica, ela é, no texto moderno ocidental, é a única instituição que é capaz não só de excluir as mulheres, mas de desenvolver uma narrativa, um discurso para justificar isso. Ela não tem vergonha de fazer isso. Num mundo em que hoje se inclui as mulheres numa mesa, a Sandra e eu já vivemos isso. Quer dizer, você tem uma mesa de homens, aí você chama uma mulher para compor só para dizer que você não é machista. Pois a Igreja Católica não tem vergonha de excluir e de justificar. Justificar, diz ela que, bom, hermeneuticamente, teologicamente, ela justifica essa exclusão. Então, imaginem o que isso significa, quer dizer, é um poder imenso, é um poder de dizer quem está dentro e quem está fora, quem está excluído e quem é incluído, não é? Então, bom, então, na verdade, a questão é uma questão de poder, né? E eu queria dizer que católicas pelo direito de decidir, católicas porém, como eu digo católicas porém pelo direito de decidir. E estamos sendo processadas agora, né? Bom, pelo uso desse nome católicas. Bom, então, católicas está promovendo um café teológico. E aí, quando a gente estava discutindo o nome, o primeiro nome era café teológico ou café de teologia feminista. Eu sugeri que não colocasse feminista, café de teologia. Por quê? Porque eu falei, por que a teologia produzida pelos homens não tem adjetivo? Ela não é teologia masculinista, não é. Ela é teologia e ela é a teologia. Então, eu falei, não, vamos colocar café de teologia, ponto. Porque esta teologia tem que se reivindicar. Eu não sou teóloga, hein? Tem que se reivindicar de teologia no mesmo nível, no mesmo patamar que os homens reivindicam. Se eles o que fazem é teologia, as mulheres teólogas o que fazem é teologia. Ponto. Então, o nosso café, para o qual todo mundo está convidado e convidado, se chama café, bom, eu não me lembro o nome exato, mas é café de teologia, ponto. Exatamente para dizer que nós não temos que adjetivar, porque a outra teologia, ela é uma teologia que parte também de um determinado lugar, só que esse lugar nunca é expresso. Nunca é expresso. É como se, de fato, ali fosse a produção da teologia. E essa aqui é uma outra, marginal, de umas poucas mulheres meio malucas que resolveram adentrar nesse campo alheio. Exatamente. A ideia da teologia desobediente frente à teologia padrão. Mas as duas são a teologia, né? Muito bacana. Nós temos mais uma pergunta aqui na tela. Professoras, o movimento pentecostal não só é formado em maioria por mulheres, como tem muitas de nós ocupando ministérios tradicionalmente masculinos, contudo, raramente compartilhando dos mesmos lugares de poder, como titulação pastoral, participação em assembleias ou no fazer teológico. Como entender esse lugar da mulher no pentecostalismo pela perspectiva dos estudos de gênero? Bom, aí é a Sandra, né? Somos nós, não é? Nós, né, Zeca? Como assim, a Sandra? Nós. Mas eu posso começar sem problema nenhum. Viviane, eu tive o prazer de participar da sua qualificação e uma coisa que me impactou muito no seu exame de qualificação foi a sua biografia, né? E uma frasezinha, e quando eu vi sua pergunta aqui, eu fui correndo ali pegar a frase da sua autobiografia, em que você diz assim: professora de escola bíblica, diaconisa, secretária de missões, missionária, primeira vice-presidente, presidenta do Conselho de Ética, batismo, ensino,
prego, ministro o corpo à mesa, ambos sagrados. O protagonismo feminino no ambiente pentecostal é potente e transformador. Só de dar-lhe o título de maior status e poder, pastora. Quer dizer, que é isso? A gente, olha, assim, você já disse tudo, né? É isso, nós verificamos claramente o trabalho, a importância das mulheres, não apenas nas igrejas pentecostais, a importância das mulheres em todos os grupos religiosos, esse lugar fundamental que nós temos, como faz tudo, né? Só que a nossa profissão de fé é um contrato de trabalho não remunerado, né? A profissão de fé das mulheres, quando as mulheres aceitam, né, aderir àquele grupo, elas também estão passando carta, nós também estamos passando carta de que podemos ser exploradas em todos os níveis dos nossos grupos religiosos, porém, não temos acesso ao lugar, muitas vezes, né, não temos acesso ao lugar de maior destaque. E quando temos, isso está muito relacionado também a uma precarização daquele lugar, né? Então, muitas vezes, quando nós ascendemos ao pastorado, essa ascensão, esse acesso ao pastorado, ele está relacionado a uma precarização do próprio pastorado, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Onde o homem não quer ir, aí a gente manda a mulher. Então, dentro do possível, que seja missionária, né? Mas se não dá, se a gente precisa, tem que ordenar, vamos ordenar. Mas por quê? Porque ali o homem não quer ir. Então, a gente é mandada, né, para onde os homens não querem ir. Enfim, apenas um exemplo de como. Então, eu concordo com você, né, a gente está vivendo, a gente vive isso, isso não é um privilégio, entre aspas, né, dos pentecostalismos, isso está presente nos mais diferentes grupos religiosos, a gente vê aí no catolicismo, em muitas igrejas protestantes, vou colocar entre aspas aqui, né, clássicas, lembrando sempre que mesmo nas igrejas protestantes em que as mulheres são ordenadas, pastoras, elas estão em lugares marginais, né? Nós não, mesmo em igrejas, uma igreja metodista, igreja luterana, igreja presbiteriana, unida, enfim, o nosso lugar tem que ser um lugar certo. Então, mais alguma colocação de vocês diante dessa última pergunta? Não, eu diria que no caso do catolicismo, quer dizer, no tempo que eu trabalhei lá, dei muitos anos aula na Metodista, e eu escutava muito das mulheres lá, né, das estudantes que estavam lá fazendo a pós-graduação, exatamente a reflexão nesse sentido, quer dizer, e quando chegam ao pastorado, elas, como a Sandra falou, elas vão para lugares para onde os homens não querem ir, porque são os lugares pior remunerados, são os lugares mais pobres, mais simples, é assim. No caso do catolicismo, o que acontece é que há um exército de mulheres que são as freiras, não é? As religiosas. A Igreja Católica tem esse exército de mulheres à sua disposição para o trabalho, né? Não remuneradas, elas têm que ter um trabalho para se manter, porque não é a igreja que as mantém, né? Elas trabalham, têm um trabalho para poder se manter, e de fato, quer dizer, elas estão sempre num lugar secundarizado. É um lugar secundarizado. E o acesso ao sacerdócio, ele é absolutamente proibido. Ele é absolutamente proibido. Então, mulheres não acedem ao sacerdócio, o que significa que elas não podem fazer carreira
dentro da igreja, porque elas jamais poderão ocupar um lugar institucionalmente, formalmente, que seja o lugar do poder. Né? E por quê? Foi o que eu disse antes. Uma única razão, são mulheres. Ponto. Então, não podem. Né? E, como eu digo, é a única instituição dentro do Ocidente moderno capaz de, além de excluir, justificar, legitimar. E numa narrativa escrita, inclusive. Né? Então, quer dizer, essa exclusão ela continua, né? E, às vezes, alguns gestos, né, de chamar para alguma coisa, mas que, na verdade, não significam uma verdadeira inclusão nesses esquemas, que são os esquemas do poder institucional. Exatamente. Bom, eu teria uma pergunta, mas não sei, agora eu estou indecisa. Eu vou lançar ela rapidinho, assim, vocês podem tentar ser bem sucintas. Na verdade, é uma pergunta especialmente direcionada à professora Zeca, mas a Sandra também pode responder, porque vocês duas têm total propriedade para responder essa pergunta, e não é uma pergunta que eu imagino que nem tenha uma resposta para isso, mas a questão é como a gente segue, né, nesse debate a partir desse certo incômodo, né, que é, primeiramente, né, quais seriam as possibilidades de contornar aquelas suspeitas, né, que a professora Zeca trouxe, que pressionam os sujeitos de pesquisa, mas, mais especificamente, como a gente lidar com questões de pesquisa que contrariam bases éticas, né. Por exemplo, dentro da religião, dentro das ciências da religião, dentro das várias áreas, né, da nossa interdisciplinaridade, nós, às vezes, nos deparamos com pesquisas que buscam defender exatamente isso que vocês acabaram de falar, né, o status quo, aquilo que está posto, o discurso consciente, construído e mantido pelas instituições dentro das relações de poder, pelas hierarquias das diversas instituições, católicas, evangélicas, protestantes, pentecostais, enfim, como que a gente lida com essas questões, né? Eu já me deparei com colegas e com outros pesquisadores e outras pesquisadoras lidando com dificuldades de orientação por conta de pesquisas que não estão atreladas a uma postura ética aceitável dentro da academia e também em termos de direitos humanos, direitos de mulheres, de minorias e, né, de movimentos sociais. Eu acho que eu não estou dando nome aos bois, mas acho que vocês estão me entendendo, né? São pesquisas que querem desconstruir as lutas das mulheres, as lutas do movimento LGBTQI+, e assim por diante, dentro da academia, com pesquisas, né? E aí, como vocês acham que a gente pode tentar, digamos assim, contornar essas polarizações e dificuldades que a gente encontra nesse âmbito? Bem, para a primeira parte da sua questão sobre a ciência da religião, sobre a pós-graduação, e eu acho que a Sandra pode falar até melhor sobre isso, mas eu acho que a CAPES e o papel da Sandra aí foi muito importante no lugar que ela teve na CAPES e que no programa, na Amptec, né, na Associação de Estudos de Religião, e que provocou a interrogação sobre um campo dominado pelos homens. No meu programa, eu fui, durante mais de 10 anos, a única professora, a única. Atualmente, somos duas, para um corpo docente de 12. Né? Mas, durante mais de 10 anos, eu fui a única mulher ali presente. Então, é um campo dominado pelos homens totalmente, e a CAPES a CAPES agora provocou os programas a introduzirem mais pesquisadoras, mais mulheres nessa área de ciência da religião. É um tópico de avaliação dos programas. E eu acho que isso é muito importante. Claro que a gente sabe que não basta ser mulher
para ter essa posição. Inclusive, há homens, companheiros, parceiros, que são feministas, que têm esse horizonte, mas, quer dizer, a presença das mulheres e de mulheres que pesquisem nesse campo é fundamental para mudar esse quadro da ciência da religião. Eu tive uma aluna que acabou de fazer uma pesquisa excelente de mestrado, muito boa, sobre exatamente o campo da ciência da religião e onde se posicionam mulheres e homens. Infelizmente, a Sandra não pôde estar, mas ela acompanhou, de alguma maneira, essa pesquisa. Muito legal. Agora, sobre essa questão de pesquisa, eu penso que, no campo acadêmico, há 2 horizontes para lidar com isso. O primeiro é a comissão de ética que os programas têm, não é que as universidades têm. Então, o comitê de ética deve examinar o quanto aquela pesquisa se enquadra dentro daqueles valores éticos aceitáveis dentro da academia. E o segundo é a argumentação teórica. Quer dizer, a gente pode, de alguma maneira, discutir, né? E eu diria, enfim, trabalhar sobre isso, discutindo no campo mesmo da pesquisa, teoricamente, metodologicamente, como aquela pesquisa foi construída. E eu acho que é possível desconstruir isso academicamente, né? Dentro do campo da academia mesmo. É o que eu diria muito rapidamente. Sim, sim. Mais alguma colocação? Sandra? Tem alguma coisa? Não, eu acho que é isso, né? A Zeca trouxe os elementos fundamentais. Eu também acho que, como você, Daniela, a gente não tem uma resposta para isso. A gente está vivendo muitas coisas. Eu tenho certeza que, Zeca, você e tantas outras pesquisadoras que enveredaram pelo estudo de gênero estão vivendo um tempo muito difícil nesse momento. Estão vivendo um tempo difícil. Tem um barulho aí. E esse tempo difícil, ele está relacionado, inclusive, ao medo que hoje a gente... Então, eu não quero mais falar sobre isso que a Zeca já falou, que eu concordo plenamente com ela. A gente tem aí um desafio com essas propostas de pesquisa que estão entrando com um intuito muito explícito, né, de tentar desqualificar os estudos de gênero nas mais diferentes áreas, não apenas na ciência da religião, mas também a gente tem um outro dado, que é o dado do medo, que hoje muitas pesquisadoras e pesquisadores que trabalham com gênero têm de continuar trabalhando com isso por vários motivos, porque a gente está vivendo um momento muito grave de negação desses estudos, dessas pesquisas, negação dos direitos das mulheres, dos direitos da população LGBT, dos direitos da população negra. Então, quem tem trabalhado com pesquisas que tocam, de alguma forma, nesses temas, tem vivido também a pressão por vários meios, né? A pressão pelas redes sociais, a pressão dentro da própria academia, a pressão de grupos religiosos e assim por diante. Então, acho que a gente está vivendo um tempo muito difícil, que a gente precisa tratar seriamente. Não é à toa que o nosso programa está propondo para a Amptec uma discussão sobre os desafios que a atual conjuntura traz para os estudos de religião no Brasil, né? Por quê? Porque a gente precisa discutir isso. Isso não é uma coisa que está acontecendo fora, nos toca. E a outra coisa que eu coloco são as ameaças que nós, estudiosas e estudiosos de gênero, temos recebido. Eu sei que eu não sou a única, né? Eu sei que eu não sou a única. E isso tem se intensificado, né?
E eu acho que é outro dado importante também, que a gente... E olha que eu nem tenho Facebook, hein? Eu nem tenho, é uma postura de vida não ter Facebook. Eu estou aqui pela gentileza da Marina, que me emprestou a conta dela para eu entrar, porque eu não tenho e não vou ter nunca. Não quero esse negócio. Eu também estou com conta emprestada. Por isso que a Priscila fez uma piadinha aqui, a Priscila aqui no chat fez uma piadinha, Sandra no Facebook, porque eu não uso mesmo. Mas para dizer, né? Mas mesmo assim, essas ameaças me chegam. Agora, eu imagino também quem está mais presente nas redes, não é? E tudo mais. Então, isso também é algo que a gente precisa discutir. Isso não é algo de menor importância, né? Há uma explícita militância contra gênero, contra os estudos de gênero, contra as pesquisadoras e pesquisadores. Há uma construção da inimiga, né? Nós feministas somos construídas como inimigas. A Zeca está vivendo isso fortemente por conta do que está acontecendo com o CDC, e a gente não pode, e a gente precisa trabalhar de forma cúmplice e solidária. Eu acho que se a gente não tiver trabalhar em termos de solidariedade, a gente pode se afogar nesse universo de mentiras, de hostilidade que a gente está vivendo na contemporaneidade. É isso, eu paro por aqui. Não só pelas explanações, mas também pelas respostas e reflexões diante das perguntas que foram feitas. Agradeço em nome, então, do RELEP, do Observare, dos organizadores, né, professora Marina, Péric e outras pessoas, outros membros do RELEP. Também agradecemos ao Vitor Breno, lá da Universidade Federal do Paraíba, que nos assistiu aí no backstage e nos ajudou a chegar aqui e participar dessa live. Obrigada também a todas as pessoas que estiveram online assistindo e interagindo ou refletindo, e fica então para nós aí o desafio de continuarmos a nossa luta, que não é só uma luta acadêmica dentro das paredes da universidade, mas é uma luta que está, né, na nossa sociedade como um todo, né, a luta de defender a ciência e defender a ciência de mulheres que estudam religião e gênero. Muito obrigada a todas e até a próxima. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Até. Tchau.